Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando mais um vídeo para vocês, dessa vez tentando dar uma visão prática então das vinificações. Vocês estudaram a vinificação em branco com a professora Márcia, nós vimos a vinificação em tinto, então já que a gente não consegue ir para o laboratório para realizar uma aula prática, então esse vídeo tenta trazer com que vocês consigam visualizar de uma maneira menor tudo o que acontece no vinhedo e nas vinícolas. Quando a gente escolhe uma região para implementar um vinhedo, como vocês viram na palestra com a professora Viviane, vários fatores têm que ser levados em consideração, como clima, solo, fatores agronômicos. Então, a escolha da variedade da uva que a gente vai utilizar para produzir aquele vinho, bem como o local onde a gente implanta o nosso vinhedo, já é de fundamental importância para a gente assegurar que vai ter um vinho de boa qualidade. Então, desde o momento de onde a gente implementa o vinhedo, desde a escolha da variedade da uva e as características da uva para o momento da colheita são de fundamental importância. A colheita, então, vai ser realizada no grau de maturação tecnológica adequado, ou seja, concentração de açúcares e ácidos, que para a gente ter uma uva de boa qualidade, também levando em consideração as condições da safra, né, e a disponibilidade da vinícola em receber essas frutas para serem processadas. Quando essas frutas chegam para o processamento, a gente tem que manter elas em baixas temperaturas para manter a integridade, para que não seja afetada, então, a qualidade, ter danos físicos, por exemplo, na nossa uva. Quando a uva chega para o processamento, ela passa pela etapa de seleção, onde a gente vê se tem algum machucado, alguma podridão, algum tipo de problema, e depois ela segue para o desengaçamento. Na vinificação em tinto, geralmente o desengaço e o esmagamento ocorrem concomitantemente, e aqui, como a gente pode ver, a separação do engace. Mas, por mais que a gente separe na vinificação em tinta as cascas do suco da uva, a gente lembra, como a gente viu nas aulas, que na vinificação em tinta a gente fermenta na presença dessas cascas, aquilo que a gente chama de maceração, para conseguir extrair compostos de cor, que conferem cor e sabor, e já na vinificação em branco é diferente, a gente não fermenta com a presença dessas cascas. Sendo assim, uma das principais diferenças da vinificação em branco e em tinto é que a vinificação em branco tem uma prensagem antes da fermentação. Por quê? Porque a gente quer remover, então, essas cascas e fermentar somente o suco da uva branca. Então, sofre uma prensagem com uma prensa pneumática, onde separa esse suco, retendo as cascas para a gente fermentar sem a presença delas. Depois a gente segue para a etapa de incubagem, que é levar esse suco, ou esse suco na presença das cascas, no caso dos vinhos tintos, para o tanque de fermentação, onde a gente vai realizar então essa transformação dos açúcares em etanol e CO2, onde a gente vai transformar a nossa uva, nosso suco de uva, em vinho. Esse processo de fermentação é igual para o vinho branco e para o vinho tinto, com diferença de temperatura e alguns parâmetros. Mas o principal é que no vinho branco a gente faz uma prensagem prévia à fermentação e no vinho tinto a gente faz a prensagem após a fermentação, como a gente viu ali, para remover ainda um pouco de líquido fermentado que tem junto com as cascas, que representa uma porcentagem, então, ainda da nossa massa vínica. A fermentação alcoólica, então, é a principal transformação que ocorre dessa transformação de suco em vinho. A fermentação alcoólica ela pode ocorrer em diferentes tipos de tanque aço inox, madeira ou concreto. Muito se utiliza ainda as barricas de madeira porque elas conferem alguns sabores e aromas ao nosso vinho, mas também tem se utilizado muito tanques de aço inox, porque permitem, principalmente na vinificação em tinto, que ocorra um resfriamento dessa massa vínica, já que a fermentação é uma reação exotérmica, para não haver um aumento de temperatura que ocasione sabores e aromas indesejados à nossa bebida. Existe essa relação, então, da transformação de açúcar em álcool, em geral, 17 gramas de açúcar dão origem a 1 grau Lusac de álcool, ou na maturação tecnológica, 23 graus Brix, a gente vai ter um vinho com graduação alcoólica de 13, 14,5% de álcool.
Mas para essa fermentação ocorrer, a gente tem que adicionar leveduras. A gente tem uma carga de leveduras na uva, mas a levedura Saccharomyces cerevisiae, utilizada na forma de culturas comerciais liofilizadas, é que dão início realmente à fermentação alcoólica, que ao decorrer, além de produzir álcool, vai liberando CO2 conforme o decorrer da fermentação. Alguns parâmetros podem ser avaliados durante a fermentação para a gente acompanhar se o processo está ocorrendo de uma forma adequada. Podem ser avaliados o açúcar residual, acidez, extrato seco e pH. Algumas medidas que a gente pode acompanhar ao longo dessa conversão de açúcar em etanol e CO2. Esse CO2 que é produzido, principalmente na vinificação em tinto, que tem a presença das cascas, é que forma aquele chapéu de cascas na superfície do tanque de fermentação, porque o CO2 vai levando, então, para a superfície as cascas. Como eu disse, existe uma diferença da fermentação em tinto, ela é realizada numa temperatura um pouco superior do que a vinificação em branco, em torno de 25 a 28 graus Celsius, e já a fermentação em branco em torno de 17 graus Celsius. Essa diferença na temperatura na vinificação em tinta, essa temperatura de 25 a 28 graus Celsius, ela confere alguns sabores e aromas frutais característicos, então, do vinho tinto. No vinho tinto, como a gente tem essa presença das cascas, a gente precisa realizar, então, remontagens durante a fermentação, que são esse processo de homogeneizar a massa vínica, para conseguir, então, homogeneizar esse tanque de fermentação e ter distribuição de oxigênio para as leveduras, para a gente conseguir ter uma atuação das leveduras em todo esse tanque de fermentação, além de não ressecar esse chapéu que é formado na superfície das cascas, que poderiam resultar num avinagramento. Então, realiza-se essas remontagens e, ao final da fermentação, separa-se, então, essas cascas, onde a gente tem esse líquido turvo, que nem demonstra no vídeo, porque, ao final da fermentação alcoólica, o vinho ele ainda não está pronto. Principalmente o vinho tinto, ele é conduzido, então, para a fermentação malolática, que reduz a acidez desse nosso vinho, propiciando, então, melhores aromas e sabores para a nossa bebida, uma maciez gustativa que nem se fala, porque durante essa fermentação malolática, onde um ácido málico é convertido em ácido lático, a gente consegue, então, ter essa característica. Nos vinhos brancos, em geral, não se realiza a fermentação malolática, às vezes pode ocorrer, mas em geral não se realiza, porque existe uma clarificação prévia, então, que já confere já o frescor e a acidez do vinho branco, que é diferente do vinho tinto. Ao final do processo fermentativo, pode ocorrer trasfegas e atestos, onde as trasfegas têm por finalidade separar esse conteúdo, esse nosso vinho, que ainda está em fase de terminação, de borras que podem propiciar sabores e aromas que não são agradáveis, além dos atestos, como a gente viu ali, para evitar, então, algumas possíveis oxidação e perda de líquido por evaporação, por isso que até entre a fermentação alcoólica e a fermentação malolática já ocorre uma trasfega, e em geral pode ocorrer cerca de 3 trasfegas para eliminar então essas borras que podem conferir então sabores indesejáveis à nossa bebida. Quando a gente transfere o nosso líquido de recipiente, a gente pode utilizar a mesma barrica higienizada, ou a gente pode misturar esse nosso vinho em diferentes barricas, até porque aí a gente já pode realizar cortes, muitas vezes, entre vinhos para conferir mais cor, por exemplo, se for desejável, algum sabor característico misturando 2 tipos de vinhos, ou a gente pode misturar no mesmo barril para realizar o atesto, um mesmo vinho para completar, então, esse conteúdo de líquido na barrica ou no tanque onde está armazenada a nossa bebida. E, por fim, a gente realiza a estabilização da nossa bebida. A gente pode fazer a estabilização tartárica, proteica, polifenólica, para evitar que tenha turvação do nosso vinho, como nós vimos no final, principalmente da aula da vinificação em tinto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, além da etapa de sulfitagem, que é a gente fazer a sulfitagem antes da fermentação,
adicionando anidrido sulfuroso, e depois faz essas correções de anidrido sulfuroso ao longo do processo para garantir que tenha uma estabilidade microbiológica, já que ele é um antioxidante, antimicrobiano, para conferir, então, para ter certeza que a gente vai conseguir conservar essa nossa bebida durante todo o prazo de estocagem até o consumidor consumir essa nossa bebida. Com o nosso vinho preparado e estável, sem nenhuma turbação, nem sem nenhuma instabilidade, a gente pode conduzir ele para o engarrafamento, que é o final, então, do nosso processamento, da nossa vinificação. O engarrafamento, como a gente discutiu na vinificação em tinto, a importância dessas embalagens de coloração verde, essas garrafas de coloração verde ou âmbar, para fazer essa barreira de proteção à luz, para evitar aquelas reações que podem conferir aquele gosto à luz. Em vinhos brancos, a gente já pode utilizar uma embalagem transparente, e a questão das embalagens inovadoras que a gente falou, que para hoje em dia bag-in-box e sachês, que nem a gente viu ali essa questão da distribuir esses vinhos ao mercado para as empresas, desde que nem a gente está vendo aqui, que não ocorra nenhuma falha, então, durante o processamento ou ao final do processamento, que nos impossibilitem, então, de comercializar o nosso vinho. Mas, em geral, no engarrafamento, a gente tem a questão da escolha da garrafa, né? Claro que hoje em dia a gente estava falando dessa questão da psicologia, das embalagens inovadoras, tem as latas, tem as bag-in-box, PET, mas a gente escolhe, em geral, para vinhos tintos, as garrafas verdes, a questão da escolha das rolhas também, as rolhas de cortiça ou as rolhas de cápsula, de fechamento, que a gente tem diferentes tipos também, hoje em dia, do mesmo jeito que as garrafas, que também tem, cada uma tem um estilo, e aí a gente invasa a nossa bebida e ela está pronta para comercialização. Aqui a gente chega no final do vídeo, então no final do nosso processamento, eu acho que agora vocês conseguiram ter uma visão mais prática de como ocorre na vinícola, né, essa produção, tanto do vinho branco quanto do vinho tinto. Algumas coisas são bem similares, como vocês viram, para os dois processos, mas existem algumas diferenças características. A vinificação em tinto, principalmente essa questão da presença das cascas, da maceração que ocorre, que pode ser média, curta ou longa, que difere do vinho branco. Além daquela questão da prensagem prévia, no vinho branco, que no vinho tinto a gente faz essa prensagem depois para remover, então, o conteúdo líquido que ainda está na presença das cascas. A importância de realizar remontagens, principalmente na vinificação em tinto, para não ter o avinagramento, não propiciar a multiplicação de bactérias acéticas no chapéu e ter o avinagramento da nossa bebida. A importância da escolha da embalagem, que a gente tem as embalagens clássicas, as embalagens verdes, as garrafas verdes, além de conferirem barreira, proteção à luz, mas que nem a gente viu, vem do padrão europeu, o estilo da garrafa, pode ser uma garrafa Borgonha, uma garrafa, o vinho do Porto, já são aquelas garrafas menores, mais arredondadas. Então, acho que com esse vinho aqui, com esse vídeo aqui, acho que vocês conseguiram ter uma ideia de como funciona na prática todas as etapas que a gente viu, os conceitos e a teoria. Então, nos vemos na sexta-feira para a aula de dúvidas